Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vamos ler junto, irmãos? No 3. 1, 2, 3. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, irmãos e irmãos. Glória a Deus. O Deus que Isaías está se dirigindo aqui dizendo: Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Suas mãos. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E nesse texto que nos chama a atenção é que ele diz: Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro. Isaías está dizendo aqui que Deus é o nosso oleiro divino. Deus é aquele que molda o barro. Se formos observar na palavra do Senhor, e também se formos observar em livros seculares, vamos ver que o barro é uma massa que se forma pela mistura de pó de argila e água. O barro, em si mesmo, ele não tem importância alguma. Nenhum de nós, certamente, já vimos algumas nações, nenhum de nós vimos alguma nação guerreando por causa de barro. Não é verdade, meus irmãos? Por quê? Porque, humanamente falando, o barro não tem valor, não tem o mesmo valor que o ouro, não tem o mesmo valor que a prata. Não há guerra de nações por causa de barro. Ninguém dá valor ao barro. Muitas vezes o barro é até evitado. Quando observamos um barro, estamos numa estrada, observamos um barro, evitamos de passar por cima daquele barro. Porém, a principal matéria para o oleiro é o barro. O oleiro, ele não está interessado no ouro. O oleiro não está interessado na prata. O oleiro está interessado no barro. E quando estamos falando aqui do oleiro, nós estamos dizendo o oleiro divino, o nosso Deus. O nosso Deus, ele está interessado em mim e em você. Por quê? Porque como barro, nós deixamos que o oleiro trabalhe em nós. Portanto, o oleiro ele não está preocupado com ouro e nem com prata. O oleiro está interessado no barro. Ele quer o barro. Aleluia. Glória a Deus. E Isaías diz: Nós somos o barro. E Deus é o oleiro. O oleiro divino dá valor ao barro que sou eu e você. Esse é o nosso oleiro divino, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Nós somos o barro
que Deus escolheu moldar para fazer de nós um vaso escolhido para a sua obra. Há alguns princípios importantes que gostaríamos de destacar. O barro tem valor para o oleiro divino. Por quê? Porque através do barro, o oleiro faz um vaso. Através do barro, o oleiro molda o vaso. Amém? Glória a Deus. E há algumas características que precisamos destacar aqui. Por exemplo, para preparar o vaso, no preparo do barro, para fazer o vaso, há algumas peculiaridades que somente o oleiro sabe. Por exemplo, para preparar o barro, o oleiro precisa realizar duas atividades distintas. Nós vamos aqui destacá-las. Primeiro, o oleiro precisa bater o barro. Por que bater o barro? Porque quando o oleiro bate o barro, ele livra o barro das pedras e de outras impurezas. No bater o barro, preparar o barro para fazer o vaso, as impurezas, as pedras são eliminadas. Por que esse processo? Para evitar que o barro rache. Se você está acompanhando o raciocínio, Deus está falando contigo. Muitas vezes passamos por adversidades, por problemas difíceis, problemas que parece que não tem solução, mas há o oleiro divino, batendo no barro. Para tirar o quê? Para tirar aquilo que pode provocar uma rachadura. Portanto, este é uma das atividades distintas e complementares. Para livrar-o das pedras e outras impurezas, o barro, ele é atingido pelo oleiro para evitar a rachadura. E uma outra atividade, o oleiro amassa o barro. Ele literalmente amassa o barro. Para quê? Para eliminar bolhas de ar. Para que quando o vaso esteja pronto, ele não perca a sua essência por causa das bolhas de ar. O barro, ele é preparado pelo oleiro. Então a primeira verdade que nós observamos aqui, aleluia, quando estamos passando por adversidades, muitas vezes é o barro preparando, é o oleiro preparando o barro para se tornar um vaso de honra na casa do Senhor. Primeira verdade, para se tornar um vaso, o barro não pode estar em outro lugar, senão nas mãos do oleiro. Vou repetir. Para se tornar um vaso, o barro, que somos nós, não pode estar em outro lugar, senão nas mãos do oleiro. Só nos tornamos vasos idôneos na presença de Deus quando estamos nas mãos do oleiro. Nas mãos de Deus. Se estamos nas mãos de Deus, Ele é o oleiro que trabalha no barro e faz do barro o vaso que Ele quer. Estar nas mãos do oleiro significa esperar no oleiro. Significa esperar nele. Salmo 40, versículo 1, diz assim. Os irmãos conhecem esse salmo. É um salmo bastante conhecido. Diz assim: esperei com paciência. Em quem, meus irmãos? No Senhor, no oleiro.
Esperei com paciência no Senhor. E aí o que acontece? Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Aleluia. O oleiro divino livra, dá livramento. Glória a Deus. Confiar no oleiro. Esperar e confiar no oleiro. O Salmo 103, versículo 14. Quero ler para os irmãos. Salmo 103, versículo 14. Diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Está nas mãos do oleiro é esperar no oleiro e confiar no oleiro. Por quê? Porque se é o oleiro que trata com o barro, se é o oleiro que molda o barro, então o oleiro conhece a nossa estrutura. O oleiro também é o nosso Criador. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece o barro. Então precisamos estar onde, meus irmãos? Na mão do oleiro. Aleluia. Na mão do oleiro. Precisamos estar na casa do oleiro. Para sermos um vaso de acordo com o que o oleiro quer, precisamos estar, além de estar nas mãos do oleiro, precisamos estar na casa do oleiro. Nós temos uma ilustração, Jeremias, no capítulo 18. Diz assim, Jeremias narrando a experiência que ele tivera com Deus. Ele diz, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, na casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias diz, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem estava fazendo a obra, meus irmãos? O oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Pronto. Aqui, Deus está mostrando a Jeremias, ensinando a Jeremias, que ele é quem faz o barro, quebra o barro, faz o barro. Aleluia. Ele é o oleiro divino. O barro não faz o que quer. Assim como uma vez vaso, também não fazemos o que queremos. Nós fazemos o que Deus quer. Fazemos o que o oleiro determina. Vaso, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, podemos dizer, nos referir a pessoas. Fazendo alusão a pessoas, vaso na Bíblia significa alguém escolhido para o serviço de Deus. Amém? Alguém escolhido para o serviço de Deus. Todos nós temos uma chamada da parte do Senhor. Somos escolhidos da parte de Deus. Por isso somos vasos. Vaso é alguém escolhido para o serviço de Deus. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Falando acerca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um encontro marcante com o Senhor na estrada de Damasco. Os irmãos conhecem o texto. E de perseguidor, Paulo se tornaria perseguido. Deus faz uma chamada específica, como diz o pastor de Borges. Deus faz uma chamada específica para
o apóstolo Paulo, então Saulo. Uma chamada específica. Uma palavra rema para ele. Uma palavra específica para ele. Deus chama Paulo para ser aquele que Deus iria usar de maneira extraordinária para os gentios. Observe que quando Paulo recebe essa chamada, também Paulo, ele perde a visão. E ele é orientado pelo próprio Senhor, que apareceu para ele na estrada de Damasco, a ir até a casa de um homem chamado... Vamos aqui conferir para não dar um endereço errado para os irmãos. Sim, Judas. E Deus usa Ananias, chama Ananias para ir até a casa de Judas, e Deus dá o nome da pessoa, da casa em que Paulo estava, dá o endereço da casa, porque Deus, quando ele revela de maneira extraordinária, e ele diz para Ananias, e disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ananias, é claro, ele fala com o Senhor. Ele diz para o Senhor, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor vai dizer para Ananias, ou melhor, o Senhor diz para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vaso escolhido. Chamada específica. Característica dos vasos moldados pelo Senhor. Falamos aqui que o vaso ele é moldado pelo Senhor. É o Senhor que molda o vaso. Quais são as características de um vaso moldado pelo Senhor? De um homem moldado pelo Senhor? De uma mulher moldada pelo Senhor? Primeiro, tem testemunho e são considerados como homens de Deus. Amém? Vamos falar acerca de Elias. A primeira vez que Elias aparece no cenário bíblico está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Elias, podemos dizer, era um vaso de Deus, um profeta do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Se formos ler o contexto, Acabe havia institucionalizado a idolatria em Israel. A idolatria em Israel havia se tornado, podemos dizer, legalizada. A ponto do povo estar dividido. Elias diz, olha, até quando vocês ficarão divididos? Cocheareis entre dois caminhos. Havia uma divisão muito grande. E a Bíblia diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se não bastasse andar nos caminhos de Jeroboão, Acabe ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal. Jezabel era o que, irmãos? Jezabel era idólatra. Ela adorava a Baal. Tinha 450 profetas ao seu dispor, que adoravam, e mais outros 400 de Acera. Ao todo 850 profetas que falavam aquilo que ela queria ouvir. Houve o que, irmão? Uma mistura. Houve uma mistura. O povo de Israel
começa a adorar o Deus de Jezabel. Muitos olhavam Acabe e, olhando Acabe, também enveredavam por esse caminho. Diz assim, que Acabe foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar para Baal. Sabe aonde, irmão? Em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aparece Elias, no capítulo 17, com uma palavra para Acabe. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias estava como porta-voz de Deus em um tempo de crise. E ele diz, a fonte da mensagem é Deus. Ele diz, vive o Senhor, diz Deus de Israel, perante cuja face estou. Estou falando em nome dele. Aleluia. Nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus está dizendo, eu vou cerrar o céu se tornará em bronze. Tudo por causa da atitude de Acabe. Mas o vaso do Senhor, o vaso escolhido, Elias, ele entra na brecha com a palavra de Deus, e certamente Elias orou antes de estar falando o que ele falou para Acabe, porque ele pediu direção a Deus, e isso nós podemos ver na carta do apóstolo, ou melhor, na carta de Tiago, no capítulo 5, a epístola geral do apóstolo Tiago, no capítulo 5, a epístola de Tiago, capítulo 5, no versículo 17. Olha o que diz Tiago. Elias era homem segundo, sujeito que as mesmas paixões que nós. Era homem como todos nós. E orando, pediu que não chovesse. Orando, ele pede. Pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Deus usa o vaso chamado Elias. Aí eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem é vaso do Senhor, Deus, ele sustenta o seu vaso. Aleluia. Deus sustenta Elias. Depois que Elias termina de entregar a mensagem para Acabe, Deus diz para ele que ele fosse até o ribeiro de Querite, porque ali o Senhor iria sustentá-lo. Ele iria beber da água do ribeiro e também iria ter corvos. Deus disse para ele, eu já ordenei, eu já dei ordem para que os corvos, imagine Deus dando ordem aos corvos, e os corvos trazendo para Elias pão e carne durante o dia, pela manhã, e pão e carne à tarde. Algo sobrenatural. O oleiro divino sustenta o vaso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ele é conhecido como homem de Deus. Podemos ver isso. Eliseu, quando passa pela casa da Sunamita, a Bíblia diz no capítulo 4, no 2º livro dos Reis, quando Eliseu sempre passava por ali, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este homem, que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Todos conheciam Eliseu, e essa mulher observou que ele era um homem santo de Deus. Somos observados como homem santo de Deus.
Como diz lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, perdão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vaso moldado pelo oleiro, ele tem testemunho e é conhecido como homem de Deus. São vasos honrados pelo Senhor. Amém? E que honram a Deus com a sua vida. Vaso moldado pelo Senhor não nega o oleiro. Vasos moldados pelo Senhor não nega o oleiro. Aconteça o que acontecer, não nega o oleiro. Permanece fiel a Deus, que é o seu oleiro divino. Mesmo vindo as dificuldades, ele permanece fiel diante do oleiro divino. E vaso que permanece fiel perante o oleiro divino, ele tem a presença do oleiro na vida, independente das circunstâncias. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram fiéis, mesmo com a determinação, não vou nem dizer aviso, não, a determinação que foi dada para lançá-los na fornalha de fogo ardente, sendo aquecida 7 vezes mais. Mesmo assim, o vaso, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os vasos, não negaram o oleiro. E por esta razão, tiveram a presença do oleiro dentro da fornalha com eles. Glória a Deus. Vaso forjado pelo oleiro vê o que ninguém vê. Ainda que as dificuldades estejam grandes, como já dissemos aqui, ele vê o que ninguém vê. Estevão estava sendo apedrejado, todos estavam lançando pedra sobre ele, estava numa situação dificílima, mas a Bíblia diz que nesse momento Estevão tem uma visão. Ninguém viu, ninguém presenciou, mas Estevão diz: eis que vejo o céu aberto. Aleluia. Eis que vejo o céu aberto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Estevão, o vaso do Senhor, ele traz uma palavra que faz com que, a Bíblia diz que os homens que ouviram a palavra rangiam os dentes, se enfureciam, diz assim o versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu o que, meus irmãos? A glória de Deus, e Jesus que está à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Estevão viu o que ninguém viu. Vaso do Senhor, escolhido, vê o que ninguém vê. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor possa continuar falando conosco através de sua palavra. Amém.